cultura física, né? Só que assim, o plantio direto, ele se enquadra mais dentro das vegetativas, né? Porque, como eu disse, as práticas são qualquer técnica que ela vise ou melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo, ou elas tentem prevenir alguma etapa do processo erosivo. No final, elas se misturam. Pronto. Então, gente, ó, quando eu estou falando de sistema de capacidade de uso, né? Eu coloquei no meio para apresentar para vocês. Ele é um sistema de uso do solo, né? É uma classificação que divide os solos de acordo com a sua capacidade de uso. E ele tá aí, ó, se vocês, eu vou disponibilizar depois, né, para vocês. Vocês quiserem saber, ele resume os solos, ele divide em classes, que vão desde um solo que é muito bom para uso, desde culturas anuais a qualquer cultura, digamos assim, até terras que elas não são adequadas para uso agrícola, tipo solos que você tem que destinar para uso de ecoturismo e tal. Isso é uma classificação que eu particularmente acho que é bem importante vocês da geografia saberem, né, conhecerem. Por quê? Porque quando você vai para trabalhar com zoneamento ambiental, né, de cidades, aí a noção de classificação de uso das terras, né, pela aptidão, que é uma coisa que eu acho bem interessante. O plantio direto, a grosso modo, ele é plantar em cima do que havia sido da palha, da planta que havia sido cultivada antes. Imagine, quem já conhece um pouco de agricultura, o que é que acontece? O produtor, primeiro, manda preparar o terreno, né? É o quê? Passa lá um trator, ou um arado, ou uma grade, passando lá no solo, ou duas vezes, e em seguida ele faz o plantio, né? Coloca a sementinha. Quando o cultivo termina, geralmente ele colhe, se for milho, por exemplo, ele colhe a espiga, às vezes ele colhe a palha para dar para o gado, e quando ele vai plantar de novo, ele faz o mesmo processo. Ele passa uma grade aradora ou um arado naquela palha, se a palha tiver ficado, incorpora tudo, planta de novo. O plantio direto, ele é uma etapa sem esse preparo. Então, imagine que o milho foi plantado, a pessoa tirou a espiga, a palha, ele só derrubou lá. Ou ele passa um rolo, que é uma máquina que vai só acamando aquela vegetação, né? Aquele milho, aquela cultura, a palha, a planta mesmo, ou é uma roçadeira, que é um implemento que ele corta rente ao solo, perto do solo. E aí aquela palha fica lá. O solo não é revolvido novamente, não é realizado nada, e o novo plantio é feito lá. Abre um buraquinho entre aquela vegetação que ficou e planta. Então, o que é que, na verdade, caracteriza o plantio direto? É a ausência do preparo do solo e a cobertura vegetal que fica. Então, a cobertura que fica é uma característica da prática vegetativa, mas ela é tão boa quanto uma edáfica, né, de adubação, porque ela faz as duas coisas. Ela cobre o solo e ela aduba, né? Porque à medida que a palha que ficou, ela vai se decompondo, ela vai incorporando aquele material orgânico no solo e vai contribuindo para a agregação, vai contribuindo para a estabilidade do agregado e para a porosidade. Então, digamos que o plantio direto ele seria uma prática edáfica e vegetativa. Tipo assim, tá claro? Posso dizer que é isso. Ok? Então, vou aqui pular. Aqui é só uma planilha, né, sobre essa classificação que eu falei para vocês, sistema de capacidade de uso do solo, que eu queria que vocês olhassem depois, tivessem curiosidade, estudassem um pouco. Eu vou passar para a gente falar um pouquinho das técnicas mesmo. Ei, gente, sim. Então, vamos falar um pouquinho, para concluir só as edáficas, né? Adubação verde. Alguém aqui já escutou falar de adubação verde? A adubação verde,
né? O que é adubação verde? Como o nome já diz, todo mundo sabe que a adubação é colocar nutriente no solo, né? Então, vocês já viram alguém colocando algum produto químico, aqueles fertilizantes parecido com bolinhas, ou então esterco, alguma coisa do tipo. Então, a adubação verde é uma adubação do mesmo modo. O objetivo é adicionar ao solo nutrientes que são importantes para o desenvolvimento vegetal. Mas ela não é realizada com produtos químicos, químico não, né? Porque tudo é químico, digamos assim. Não são adubos minerais sintéticos, nem os adubos orgânicos animais, de origem animal que a gente conhece, né? O esterco de gado, de caprino, de frango, não. Ela é realizada com adubo orgânico vegetal. Por isso que é verde, né? Adubação verde é uma adubação com material verde em alusão aos vegetais. Então, é uma adubação orgânica com plantas, né? Aí vocês vão perguntar, como assim? Eu vou produzir uma planta para adubar o solo? É isso? Leguminosa, é? Exatamente, né? Na verdade, a adubação verde, ela não só utiliza leguminosas, né? Tem adubação verde que é realizada com mix de plantas. Você mistura um monte de plantas e faz a adubação verde. Mas, assim, as leguminosas, né? Elas são as preferidas da adubação verde. Então, geralmente, quem faz adubação verde utiliza leguminosas. Por quê? Por dois motivos principais. São relacionados à nutrição de plantas, né? O primeiro é que a leguminosa, a maioria, né, a grande maioria das leguminosas, elas conseguem fixar nitrogênio. Né? O nitrogênio, ele é o nutriente mais requerido pela planta, na maioria dos casos, né? Claro que tem plantas que exigem potássio, por exemplo, mais que nitrogênio, é o caso da bananeira. Mas, de um modo geral, a grande maioria das culturas, ela é muito exigente em nitrogênio. Ele é um nutriente mineral que a planta exige em maior quantidade. Por quê? Porque ele é componente das proteínas. E tudo de toda proteína tem nitrogênio e a planta tem uma quantidade muito grande, né, de proteína, enfim. Então, ele é muito exigido em todas as plantas. É o nutriente que, digamos assim, a planta não aproveita o nitrogênio existente em rochas, né? Até porque na crosta mesmo não tem. Ela obtém ele da matéria orgânica, que está no solo. E a leguminosa, que é muito eficiente, né? Uma planta assim fantástica, ela consegue se associar a bactérias e pegar o nitrogênio da atmosfera e transformar ele, incorporar ela no tecido e assim disponibilizar para a planta quando ela for decomposta. Então, assim, o nitrogênio que tem no solo, ele é ou fixado por bactérias que a gente chama de livres, né, que são bactérias que não precisam se associar a plantas, mas que estão no solo, e aí elas conseguem, e quando elas morrem, elas disponibilizam esse nutriente, ou então via matéria orgânica e leguminosas. Matéria orgânica, qualquer material tem nitrogênio, porque foi incorporado, né? E as leguminosas que fazem isso enquanto estão crescendo, elas vão incorporando. É tanto que se vocês olharem, se vocês tiverem curiosidade, quando alguém planta milho e feijão, quando é no inverno, você não vê milho e feijão em todo lugar? Mas se vocês observarem, o milho, tem pessoas que plantam assim, plantam o milho e o feijão na beira da estrada, tipo, aproveita qualquer pedacinho. O feijão geralmente está bonitinho, e se do lado tiver o milho e a condição do solo não for favorável, você vê o milho pequeno e amarelo, enquanto você vê o feijão do lado e o feijão está de boas, verdinho, bonitinho. Por quê? Porque ele consegue fixar nitrogênio, enquanto que o milho é muito exigente em nitrogênio. Então, assim, a grosso modo,
eu tenho um fertilizante, um nutriente que é extremamente exigido pelas plantas e que eu só consigo obter ele via material orgânico, né? E ele é muito exigido. No solo, principalmente num solo degradado, a principal característica de um solo degradado é a redução dos teores de matéria orgânica. O solo fica pobre em nutrientes e matéria orgânica principalmente. Por isso que ele é um solo que tem características físicas muito ruins, né? Porque a matéria orgânica ela é um agente que é complexante, ela que contribui para a agregação, ela é quem contém os micro-organismos, né? Os micro-organismos se alimentam de matéria orgânica, então um solo sem matéria orgânica ele tem uma vida, uma biodiversidade de micro-organismos muito pequena. Então, tudo de ruim no solo, de degradação, já começa com níveis reduzidos de matéria orgânica. Então, eu tendo um solo degradado, eu naturalmente vou ter níveis baixos de nitrogênio. Se eu pego uma planta que sozinha consegue fixar esse nitrogênio, eu já estou, sem muito esforço, conseguindo nitrogênio para colocar naquele solo. Entendeu? Aí é uma planta. Quais as vantagens da adubação verde? Principalmente num solo que é degradado. Primeiro que ele vai incorporar naquele solo matéria orgânica e nitrogênio. Por quê? Porque quando a planta for morrer, né? Que justamente o objetivo da adubação verde é você cortar e ou deixar ela lá se decompor sozinha ou incorporar, ela vai acrescentar matéria orgânica, os outros nutrientes e o nitrogênio principalmente, que é extremamente importante, e ele ainda vai ajudar com as raízes das leguminosas geralmente são profundas. Os nutrientes que estavam lá embaixo, ela consegue absorver. Então, ele vai, digamos assim, né, ir para a parte de cima do solo. As raízes criam naturalmente fissuras no solo que ajudam aí na porosidade. E eu vou ter matéria orgânica e nitrogênio, que é um nutriente extremamente importante dentro tanto da produção vegetal quanto da recuperação da matéria orgânica do solo. Então, vejam que a técnica de adubação verde, ela já consegue, né, sozinha, cumprir o objetivo das técnicas edáficas, que é melhorar as características químicas, físicas e biológicas do solo. Química, porque incorpora um nutriente importantíssimo. Física, porque a própria planta, durante a decomposição, vai ajudar na agregação, na estabilidade dos agregados e na infiltração, porque cria canais e tal. E incorpora matéria orgânica. E incorpora micro-organismos, que é matéria orgânica, alimento para micro-organismos, eu tenho um estímulo da população de micro-organismos. Vejam que a adubação verde é assim, bem completa para o solo, mais completa, inclusive, que a adubação química, que tem os nutrientes, mas não influencia, né, diretamente nem na qualidade física, nem na qualidade biológica. Afeta só indiretamente porque faz outras plantas crescerem mais. Deu para entender, gente? Qual o papel da adubação verde como uma técnica edáfica que vai ajudar na melhoria da qualidade do solo, na conservação do recurso solo e na redução do processo erosivo, por exemplo, porque ela vai interferir na qualidade física, química e biológica, que é a primeira etapa para você recuperar um solo ou reduzir a degradação desse solo. As leguminosas é tão importante que, se vocês lembrarem das disciplinas que vocês tiveram, né, falando de, sei lá, espécies nativas, pioneiras. O que são espécies pioneiras? Espécie pioneira aqui não é originária daquela região, mas está naquela região em alguns tempos. Não. Vocês que são da geografia têm responsabilidade. Uma espécie pioneira. Quem são as espécies pioneiras? São espécies que, numa área degradada, elas são as primeiras a surgirem.
tem aqui uma área de caatinga. Aí eu desmatei ela, usar, ela ficou improdutiva, degradada, eu abandonei. Regeneração natural nesse ambiente, quem aparece primeiro, né, as espécies que conseguem, numa condição de solo degradado, sem matéria orgânica, sem pobre em nutrientes, erodido e sol intenso, são Os cactos. e nas piores condições elas sobrevivem. São leguminosas em sua maioria. Jurema preta é uma espécie pioneira. Sabiá é uma espécie pioneira. Marmeleiro é uma espécie pioneira. Espécies que, por serem leguminosas, elas conseguem se estabelecer num solo que é pobre em nutrientes, sobretudo no nitrogênio que está na matéria orgânica. E outra espécie não conseguiria. Então, essas espécies pioneiras que são, na grande maioria, leguminosas, elas são justamente, elas conseguem se estabelecer naquele ambiente, conseguem produzir matéria orgânica quando as folhas, né, delas, o material que elas produzem cai, aí você já incorpora material orgânico e nitrogênio que vai ser aproveitado por outras espécies que são as secundárias, que vão começar a se estabelecer depois das pioneiras, porque as pioneiras conseguiram incorporar matéria orgânica e nutriente no solo, e em alguns casos criar um extrato vegetal que deu sombra. E aí as que não conseguem se desenvolver a pleno sol já vão ter condições de voltar a se estabelecer. Então, assim, para vocês verem o tamanho da importância da leguminosa dentro de um ecossistema natural, né? Então, a gente está falando de um ambiente agrícola que é modificado, mas o princípio, né, da natureza, ele não foi perdido. É assim que acontece. Se vocês lembrarem, é assim. Então, primeiro as espécies pioneiras, e aí elas dão condições para as outras nascerem, até que nasce aquelas espécies de sombra completamente, que são as últimas, que é quando o ambiente já está bem rico em nutrientes, já tem sombra suficiente, que é aquelas plantinhas que nascem mais embaixo, né? Enfim, não é o nosso objetivo aqui. Mas todo mundo acompanhou, né? Adubação verde como uma técnica edáfica de conservação do solo, uma prática de conservação do solo enquadrada dentro das práticas edáficas, cujo objetivo é melhorar a qualidade do solo, química, física e biológica. A adubação verde cumpre esse papel porque eu planto espécies, geralmente leguminosas, mas não necessariamente só as leguminosas, mas elas são preferidas porque, uma vez plantadas, elas conseguem, por meio da simbiose que realizam com micro-organismos, fixar nitrogênio atmosférico e incorporar esse nitrogênio com matéria orgânica após seu corte, porque é feito assim, se planta, quando ela acumula o máximo de nutrientes, que é geralmente ali antes da floração, você corta ou incorpora ela no solo ou deixa cobrindo o solo. E aí você faz o plantio da espécie que você quer conduzir. Como a relação CN, né, carbono e nitrogênio do material da leguminosa, da palha, dos restos vegetais é baixa, a disponibilização desses nutrientes é rápida no solo. E aí você não tem problema, você já consegue, a cultura que você implanta na sequência já consegue, na maioria das vezes, usar esse nitrogênio que você plantou, né, literalmente por meio do adubo verde. As outras adubações, adubação química ou sintética, eu gosto muito de chamar de mineral sintética, porque quando a gente fala de adubação química, se eu falar de esterco, é químico, né? Mas, assim, adubação orgânica e adubação mineral também estão na mesma linha, né? A adubação orgânica é feita com resíduos diversos, principalmente animais, seja ele fermentados, como é o caso do composto orgânico, ou
né, simples mesmo, que é só o esterco curtido, o esterco de gado, de caprino, enfim. Ou então ele composto, que é misturado com vegetal, e você coloca isso no solo e o objetivo é similar. Uma vez que eu incorporo matéria orgânica, durante a decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos, eu estou disponibilizando nutrientes que são importantes para o crescimento vegetal, eu estou liberando ácidos orgânicos, compostos que vão conseguir cimentar as partículas do solo, formando agregados estáveis, e com isso eu consigo fazer com que a estrutura do solo, física e biológica, né, que ajuda na física, seja melhorada. E aí eu melhoro a infiltração, melhoro a permeabilidade, melhoro a quantidade de nutrientes, que é a fertilidade, e com isso eu possibilito que esse solo ele tenha menos infiltração, consequentemente menos escoamento, que ele tenha maior estabilidade de agregação, consequentemente ele seja menos disperso durante eventos de precipitação, por exemplo, e eu reduzo o processo erosivo indiretamente, né? Eu acabo interferindo em alguma etapa do processo erosivo. Todo mundo entendeu? Tá claro? As adubações. A adubação química também tem o objetivo de, uma vez que é meio indireto, uma vez que eu melhoro a fertilidade, eu disponibilizo alimento para os vegetais, e com isso eu permito que mais espécies ou mais plantas cresçam e cresçam melhor naquele ambiente. Se, por exemplo, uma planta adubada, uma planta que não foi adubada, não colocou um adubo químico, ela tem, sei lá, ela consegue ter uma área X, ela consegue atingir 1 metro, e uma planta adubada consegue atingir 1,5 metro, digamos assim, eu consigo incorporar mais material vegetal e eu proporciono uma cobertura do solo maior. Então, indiretamente, eu também ajudo em reduzir o processo erosivo. Então, tudo é assim, as práticas edáficas, elas indiretamente melhoram as características, elas atuam na melhoria das características do solo e, indiretamente, por isso, elas reduzem o processo erosivo e a degradação, né? Porque possibilitam o desenvolvimento vegetal e, com isso, a incorporação de matéria orgânica e aquele equilíbrio, ok?